Do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABCcast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é segunda-feira, segundamos. Tá começando mais uma semana e é dia 11 de maio, pós-Dia das Mães. E aí, curtiram bastante? Bom, como sempre, nós estamos aqui para te deixar informado sobre tudo que está rolando, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. E para conduzir essa conversa tem eu, Suzana Rezende, que divido os mix, as opiniões com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Hello, Su. Olá, pessoal. Um excelente final de tarde para ti que ainda tá pela correria. E hoje a gente inicia falando sobre a dosimetria que anda sob suspeita. O ministro Alexandre de Moraes suspende a redução de penas para envolvidos no 8 de janeiro e trava a articulação do Congresso. Além disso, tem a pesquisa do Datafolha que revela que 41% dos brasileiros convivem com o crime organizado dentro dos próprios bairros. E a gente ainda fala de uma proposta de paz ainda em xeque. Donald Trump chamou a contraproposta do Irã de estúpida e o petróleo saltou para $105 o barril. Então, por aqui tu já sabe como é que funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já está começando. É isso aí, a gente abre o programa hoje falando sobre a lei da dosimetria. Então, olha só esse novo embate entre o judiciário e o legislativo. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a aplicação da chamada lei da dosimetria para os condenados dos atos do dia 8 de janeiro. A decisão congela a redução de penas que vinha sendo articulada pelo Congresso e coloca um ponto de interrogação sobre o futuro jurídico de centenas de réus que esperam uma revisão imediata de suas sentenças após a sanção da nova lei. Pois é, Su. E a reação política foi instantânea. Lideranças do Congresso subiram o tom acusando Moraes de invadir a competência do Legislativo ao ignorar uma lei aprovada e sancionada. E o debate sobre a anistia, que parecia estar em segundo plano, agora volta como única ferramenta política que o parlamento enxerga para contornar o que chamam de barreira judicial imposta pela Suprema Corte. Por outro lado, especialistas apontam que, apesar da decisão individual de Moraes, existe uma tendência técnica dentro do STF de avaliar a dosimetria de forma global. O Supremo agora precisa decidir se mantém o rigor absoluto para o 8 de janeiro como um marco de defesa institucional ou se permite que a nova legislação alcance todos os níveis da justiça sem distinções. A questão central é saber se a norma jurídica pode ter peso diferente dependendo do contexto político. Exatamente isso. E esse impasse coloca em evidência a divergência técnica entre a nova lei aprovada no parlamento e o entendimento da Suprema Corte sobre os limites da sua aplicação em casos de segurança institucional. O resultado prático é um cenário de espera jurídica para advogados réus que agora dependem de uma decisão do plenário para saber como a dosimetria será, de fato, integrada aos processos que já estão em andamento. E ouvintes, no Brasil a lei tem aquela elasticidade de uma gelatina. E embora seja óbvio que ela não deveria ser editável, ela já nasce meio torta quando ela é proposta pelos mesmos que dela se beneficiam e por ela também são julgados. É o nosso looping de impunidade onde figuras abjetas tentam voltar ao palco como se a tentativa de golpe fosse apenas um erro de etiqueta, um esforço de revisão que dá fôlego novo ao fascismo por nunca termos punido os fantasmas do nosso passado. Enquanto Moraes parece perder o fôlego nessa queda de braço solitária, o Brasil caminha a passos largos para novos retrocessos, insistindo em tratar o atentado contra a democracia como se fosse um mero detalhe técnico ou um cálculo burocrático meio mal resolvido. E lembrando que quando a gente fala do dia 8 de janeiro, é um pouquinho do que o JP falou, então isso simplesmente é um ataque à democracia. A gente precisa sim ter consequências e consequências duras
até porque a gente está em ano de eleição. E o que aconteceu naquele dia 8 de janeiro não se pode repetir nesse dia 8 de janeiro. A gente está num ano eleitoral de eleger alguém presidenciável, alguém para presidência. E caso não seja o político que a pessoa goste, apenas a gente tem que aceitar a derrota e não sair destruindo o patrimônio público e muito menos fazer uma tentativa de golpe, como aconteceu. Então a gente precisa que as consequências sejam levadas a sério e que a gente não fique nessa brincadeira, flertando com a anistia ou até mesmo que nem a galera tava naquela época querendo chamar alguma coisa da ditadura. Chega, né? E agora vamos para o nosso giro de notícias e iniciando pelo mutirão de oportunidades em São José. Então, olha só, o posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de São José dos Campos, abriu a semana com mais de 530 vagas de emprego já disponíveis à população. Os interessados devem comparecer à unidade do PAT, localizada no centro da cidade, com o horário das 8 da manhã às 16 da tarde, ou seja, às 4 horas da tarde, levando documentos como RG e o currículo atualizado, ou realizar o cadastro digital por meio do portal oficial da Prefeitura de São José. Saúde na Estação Paraíso. Atenção aos passageiros do metrô de São Paulo. A partir de hoje, eles já podem realizar exames gratuitos de aferição de pressão e testes de glicemia na Estação Paraíso. O serviço é oferecido pela rede de farmácias Drogasil, localizadas no mezanino da estação durante todo o horário comercial. Não é necessário fazer nenhum tipo de agendamento, bastando apenas chegar e apresentar um documento com foto para atendimento preventivo. E para fechar o nosso giro, vamos falar sobre a cidadania itinerante que está aqui na região metropolitana. Então, olha só, a Secretaria da Justiça e Cidadania inicia amanhã, em Pirapora do Bom Jesus, mais uma edição do programa Cidadania Itinerante com oferta de serviços gratuitos para a população. A unidade móvel estará na rua Honorato Missé, no bairro Paiol 1, das 9 da manhã às 17, ou seja, 5 da tarde, oferecendo emissão de documentos, orientação jurídica e inclusão digital com distribuição de 100 senhas diárias por ordem de chegada. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com vagas em São José dos Campos, a saúde no metrô na Estação Paraíso e a cidadania itinerante em Pirapora do Bom Jesus. E se tu quiser acompanhar em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, já sabe, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí, como sempre, segundona é dia da gente te atualizar sobre os lances do final de semana, né? E como sempre, quem vai trazer tudo isso é o nosso repórter Gabriel de Jesus. Então é com você, Gabi. Olá, Suzana Rezende e JP. Eu sou Gabriel de Jesus e aqui apresento o nosso bloco de esportes. Eu começo o nosso bloco de hoje falando do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, onde pela 4ª rodada o Mauá recebeu o Itaquaquecetuba no último sábado, no Pedro Benedetti, e ficaram no empate em 1-1. Gustavo Gabriel abriu o placar para Itaquá e no segundo tempo, no último lance do jogo, Mateusão marcou um golaço e deu números finais ao jogo. Já a Mauaense, pela mesma competição, venceu o União Mogi, fora de casa por 1-0 ontem. Wilson Anderson Júnior, aos 33 minutos do primeiro tempo, marcou para a Locomotiva. Agora na competição no grupo 4, o Mauá está em segundo, a Mauaense em terceiro, o Itaquaquecetuba lidera a competição. Ainda na região, JP, o São Bernardo FC enfrenta o Londrina nesta terça-feira pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já pela Série A, na 15ª rodada, ontem no Clássico Paulista, o Corinthians venceu o São Paulo por 3-2. Os gols do Timão foram marcados por Raniel no primeiro tempo, Breno Bidon e Mateuzinho no segundo. O tricolor diminuiu com Luciano e Mateuzinho contra. Também ontem, o Santos venceu o RB Bragantino por 2-0. Neymar marcou o primeiro gol, viu, JP? Será que ele vai para a Copa?
e Adonis Frias marcou o segundo. Remo e Palmeiras ficaram no empate em 1-1. Neste momento, Corinthians e Santos escaparam do rebaixamento. E tem canoagem aqui no ABCcast, viu, Su? O Brasil voltou ao pódio na etapa da Copa do Mundo de canoagem de velocidade, realizada na Hungria. A dupla formada por Gabriel Assunção e Jack Godmo conquistou a medalha de bronze na prova dos C2 500 metros masculinos. Bom, esses foram os destaques do esporte neste final de semana. Valeu, Su, JP, ouvinte, até a próxima. Cara, legal mesmo é quando a gente respira na base do golzinho no último lance. E ver o Neymar salvando o Santos traz até aquele cheirinho de nostalgia para as viúvas do ex-craque do futebol arte. E se ele vai para a Copa, eu não sei. Mas o que eu sei é que o Inter também entrou nesse balaio do golzinho no final, um empatezinho contra o Coxa. E o Grêmio perdeu, o que é sempre uma verdadeira várzea. E na capital da gente, Brasília continua sendo Brasília, onde o drible é jurídico e o VAR nunca apita contra quem é o dono do estádio. Valeu, Gabriel. Boa semana. É isso aí. E agora, voltando ao noticiário, vamos falar sobre a pesquisa do Datafolha, que vai falar sobre o crime organizado. Então, olha só, ouvinte, olha só, JP. Uma pesquisa recente do Datafolha revela que 41% da população afirma ver a atuação do crime organizado no bairro onde mora. Os dados mostram que a percepção de insegurança não é mais uma estatística abstrata de telejornal, mas algo presente e consolidado nas grandes cidades e periferias do país. Pois é, Su. Os números indicam que a presença dessas organizações afeta diretamente a rotina das comunidades, influenciando desde as dinâmicas do comércio local até o deslocamento dos moradores. E de acordo com analistas de segurança, o dado aponta para a consolidação de poderes paralelos em áreas onde o controle territorial por parte de criminosos se sobrepõe à presença das instituições oficiais. O levantamento também estabelece uma correlação entre a carência de serviços públicos e o avanço desses grupos. Em regiões com infraestrutura precária, a percepção de domínio criminoso é significativamente maior. Para alguns especialistas, o cenário ainda impõe ao Ministério da Justiça e aos governos estaduais a necessidade de políticas que integrem ações sociais à repressão qualificada para a retomada desses territórios. Exatamente. O estudo conclui que exposição direta às facções e milícias impacta a confiança da população nas forças de segurança. A análise técnica sugere que a eficácia do combate ao crime organizado depende agora de uma coordenação federativa que consiga restabelecer a presença civil e a policial de forma permanente e estruturada nesses bairros. Isso, 41% dos brasileiros hoje não veem o Estado pela janela. Eles veem o mandante do bairro. É a vitória do crime organizado por abandono de campo das autoridades. Enquanto em Brasília se discute se um celular foi bem periciado ou não, o cidadão daqui de baixo está tentando descobrir se pode atravessar a rua sem ter que pedir licença para bandido. O crime por aqui deixou de ser um desvio para virar o sistema operacional de uma sociedade que se sente governada pelo medo e pelo silêncio. Pois é, JP. E o que essa pesquisa traz, na verdade, é uma realidade de quem mora na periferia já vê faz muito tempo, né? A questão do crime organizado inserido principalmente em bairros que não tem tanta infraestrutura não é de hoje, né? Apenas agora foi convertido em dados. Quando a gente fala de que o governo estadual precisa, o governo não só estadual, mas o governo em geral, precisa de mais ações sociais, é porque quando aquela pessoa que mora em periferia, que mora nas favelas, precisa de algo na casa dela, como por exemplo uma reforma, quebrou um telhado, aconteceu alguma coisa, quem vai ajudar aquela pessoa que sai todos os dias para trabalhar é o crime organizado, né? Muitas vezes o nosso Estado ele deixa essas pessoas mais vulneráveis do que elas já são, não tem uma moradia boa, não tem nenhum tipo de auxílio. A gente sabe que o salário mínimo ele é bem mínimo, então o crime organizado acaba se inserindo exatamente nessa lacuna. Então o Estado deixa de prover o mínimo de dignidade, o crime organizado vai lá e coloca.
Então, é um sistema que precisa ser combatido como um todo. É mais ou menos o que aconteceu ali na favela do Moinho, né? Então, foi desapropriado. E as pessoas que tiveram suas casas desapropriadas, apesar da promessa ali de ter um novo lar, de ter um conjunto habitacional, não estavam 100% satisfeitas porque não foi essas 1000 maravilhas que foram prometidas. Então, isso daí é um problema estrutural que a gente precisa tratar e de forma urgente, se a gente quiser combater de verdade o crime organizado e não só fazer mídia para a TV. E agora vamos falar do impasse no acordo de paz entre o Irã e os Estados Unidos. Então vamos lá para mais um episódio da nossa novela da guerra no Oriente Médio. Então olha só, após os Estados Unidos enviarem uma proposta formal de paz para encerrar o conflito, que já dura 11 semanas, o governo iraniano enviou a sua resposta oficial. No entanto, o conteúdo foi prontamente rejeitado pela Casa Branca, com o presidente Donald Trump classificando a contraproposta do Irã como, entre aspas, estúpida e totalmente inaceitável. E afirmando ainda que o cessar-fogo está por um fio. E do lado iraniano, o tom é de defesa da legitimidade do documento. O porta-voz do Ministério do Exterior de Teherã afirmou que a resposta enviada é responsável e generosa. E entre as condições impostas pelo Irã estão o fim das hostilidades em todas as frentes, incluindo o Líbano, a libertação imediata de ativos financeiros congelados no exterior e a suspensão total das sanções que recaem sobre as exportações de petróleo do país. O mercado financeiro internacional já reagiu a essa falta de consenso entre as potências. Com a rejeição pública da proposta por parte do Trump, o preço do barril do petróleo saltou para $105, registrando uma alta de 3% em apenas 72 horas. Diante do bloqueio nas negociações, o presidente americano confirmou uma viagem estratégica à China para buscar apoio de Pequim na pressão diplomática sobre o governo iraniano. E a expectativa agora recai sobre o encontro entre Trump e o presidente Xi Jinping, visto como um movimento para tentar enquadrar as exigências de Teherã. O controle sobre o Estreito de Hormuz continua sendo um ponto de maior tensão, já que qualquer instabilidade na região impacta diretamente o fluxo global de energia. Enquanto a diplomacia não avança, o cenário permanece de alerta máximo para a economia mundial e para a segurança do Oriente Médio. A palavra na diplomacia tem peso de uma promessa de dieta. Dura até o primeiro cheiro de fritura. O Irã fala em generosidade porque sabe que no tabuleiro atual a assinatura não é garantia de nada. Eles lembram muito bem o que aconteceu em 2018, quando a rúbrica da maior potência do mundo foi tratada com o mesmo zelo de pão de padoca de padaria, rasgada conforme a conveniência do dia. Trump joga esse truco de palavras sabendo que o valor do seu autógrafo é volátil, e Teherã responde com um eufemismo que é puro instinto de sobrevivência. Enquanto os dois medem o tamanho dos adjetivos, o barril a $108 observa tudo da primeira fila, sendo o único personagem que não usa máscara. E no fim das contas, a paz mundial é como uma reunião de condomínio. Muita etiqueta, nenhuma confiança e a certeza de que a taxa de serviço vai subir antes do jantar. Pois é, JP, e às vezes a etiqueta ainda tá faltando, né? Afinal, a recusa do Trump veio por meio de redes sociais, o que torna tudo isso ainda mais irônico, né? A gente vem falando daqui, a guerra afeta milhares de pessoas, principalmente inocentes e civis que estão em suas casas, enquanto quem tá ali nos seus escritórios decide como bonequinhos qual que vai ser o próximo passo e quem paga a conta nem são eles. E agora vamos para o nosso quadro Quem Disse Isso? Nesse momento aqui a gente traz uma frase para você pensar, refletir e talvez anotar ela para uma reflexão futura enquanto tenta adivinhar quem é o autor ou a autora. Então, JP, conta pra gente, qual que é a frase de hoje? Então, vamos de frase, Su, porque essa toca direto numa das verdades mais absolutas da nossa vida política, dita por um mestre da irreverência. Então, ouve só.
Se os políticos brasileiros pagassem em dólar cada promessa não cumprida, o país seria muito rico. Repetindo, se os políticos brasileiros pagassem em dólar cada promessa não cumprida, o país seria muito rico. E é isso. Tem como adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? JP, essa frase tem tudo a ver com essa última notícia, né? E com o contexto geral do programa, mas eu vou direto com o assunto. Então, quem disse isso foi Juca Chaves. E o cara entendia muito, né, sobre as contradições do nosso país e resumiu bem essa capacidade inesgotável que os nossos governantes têm de inventar um futuro enquanto eles esquecem do presente. Ele sempre trazia de maneira cirúrgica o problema que o brasileiro adotou, como eu chamo de câmbio da esperança cega. A gente aceita a promessa em moeda corrente apodrecida esperando o troco em dignidade cansada. Enquanto Brasília tenta converter o atentado contra a democracia em mera liquidação de pena para baratear o custo do golpe e, pior, reabilitar quem não aprendeu absolutamente nada com isso. A gente segue por aqui assistindo a esse esforço de transformar incêndio criminoso em uma simples queima de estoque institucional, onde o piramaníaco de ontem agora pede licença para gerenciar as cinzas do amanhã com a mesma disfarçatez de quem ignora o cheiro da fumaça. E no fim a gente conta, esse banquete da impunidade sempre chega em dólar para a gente pagar o que restou da paciência desvalorizada. Uma república que segue firme, mas no cheque especial. É isso aí. E é com essa reflexão que a gente termina mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta, ou até mesmo acompanhar outros produtos como o Cine ABC Metrópole, que fala sobre cinema, e o ABCcast Conexões, que é o nosso MesaCast que sai aos sábados. Inclusive, não posso deixar aqui de salientar que o último episódio, que saiu esse sábado, tá imperdível. Então, se eu fosse vocês, eu corria para assistir eles também. Então, lembrando que nós estamos disponíveis em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta você nos buscar na sua preferida e dar o play. E se esse episódio fez sentido para ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado. E manda a tua opinião pra gente. Pode ser ideia, sugestão ou aquela pauta que só tu reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo. Então, já aproveita para seguir a gente lá no Instagram. É o ABC do ABC _oficial, porque já tá mais do que avisado. A nossa conversa não termina por aqui. É isso aí. E lembrando que se você gosta de se manter atualizado sobre qualquer assunto do esporte ou política, em qualquer horário, o nosso site ele não para. Acesse abcdobc.com.br e lá sempre tem notícias fresquinhas só pra você. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço pra ti que tá ainda pela correria no final do dia ou aproveitando em casa, dando aquela pausa merecida no sofá. É uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café. E claro, no mesmo compromisso de sempre, seguir juntos com firmeza e muita leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.